Meu nome é Edson Gradia, eu sou paulista de nascimento, mas com 1 ano de idade, meu pai mudou para Londrina. Então eu morei em Londrina desde 1941. Vi aquela cidade crescer, florescer, eu vi tudo lá. E sou casado com Elizabeth Doroti Fiore Gradia, eu sou dentista de profissão, também fui muito tempo radialista, fui vereador 2 vezes em Londrina, e sempre gostei de política, sempre participei de política fora. Aí quando entrei na faculdade em 62, nós criamos o Centro Acadêmico. Centro Acadêmico 21 de Abril, que é homenagem ao Tiradentes, quer dizer, já começou com essa ideia. E era um diretório atuante, apesar de nós sermos só em 18 na nossa turma, compramos sede própria, o edifício Júlio Fugante, nós éramos ativos e muito participativos, por exemplo, não só nas coisas de estudante, como nas coisas da cidade e da região. Eu me lembro um dia que explodiu uma fábrica de óleo ali em Tibagi, lá no Rio Tibagi, ali em Biporã, nós fomos lá, doamos sangue, e isso foi crescendo, não só o nosso centro acadêmico, como o respeito que a comunidade tinha com a gente e em relação também aos outros centros acadêmicos, que naquela época tinha mais 2 centros acadêmicos, que era o Rocha Pombo, que era da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e tinha o 7 de Março, que era de Direito. Não tinha universidade, eram as 3 faculdades. As 3 faculdades funcionavam num grupo escolar chamado Hugo Simas, no centro da cidade. E a odontologia no mesmo terreno, mais um pouquinho de lado. A odontologia funcionava de manhã e de tarde, e Direito e Filosofia à noite. E naquele convívio com os estudantes, aquela fermentação, surge a figura do professor Gabardo, que era diretor da Faculdade de Filosofia e filiado no MDB. Para você ter uma ideia, a Câmara de Londrina tinha 21 vereadores, tinha de todos os partidos. O único que se filiou no MDB foi o Gabardo. Aí o Gabardo, com as fichas embaixo do braço, ele andava pelos corredores das 3 faculdades, filiando toda essa geração que você conhece do norte do Paraná. De Hélio Duque, Oswaldo Macedo, Álvaro Dias, todos que você conhece, a mim, todos. Foi tudo, começou pelas mãos do Gabardo a história política do MDB do Paraná. E esse é um homem que a gente deve render muita homenagem, e esse depoimento que eu estou te dando é absolutamente verdadeiro. E aí começamos a engajar também na vida partidária, colaborar com os companheiros, ajudar em candidaturas. Eu fui candidato a vereador, o Álvaro, Romeu Cury, tudo, Délio César, tudo ali de dentro. Eu fiquei de suplente, mas elegeram o Romeu, o Álvaro, Délio. Então foi criando uma semente de um grupo que depois veio chegar ao máximo com o Álvaro governador. E a gente tinha uma boa presença, e a gente se preocupava muito com a cidade. Eu até posso garantir para você que eu não tinha tamanha preocupação, porque você sabe, Londrina é uma cidade conservadora, era uma cidade que só ganhava UDN na cidade. E tudo de novo rico, fazendeiro. E então o que nós fizemos? Não com essa intenção, mas acabou funcionando. Nós começamos a trazer, por exemplo, a Arena Canta Zumbi. Nós trouxemos para Londrina, meu centro acadêmico, e fizemos, era para 3 apresentações, tivemos que fazer 7. O difícil inicialmente era conseguir local, porque todo mundo tinha medo de ceder local. Então fizemos na Rádio Difusora, fizemos um diretório. Para você ter uma ideia, nesse espetáculo era Lima Duarte, Dina Sfati, Davi José, Marília Medalha, Fauzi Arap, era uma coisa de louco. E aquilo era a história do zumbi se confunde com a história atual da ditadura, de guerrilha. Então aquilo ajudou a cidade a começar a pensar. Depois nós trouxemos Liberdade e Liberdade, um espetáculo notável com o Amor Chagas e a Teresa Raquel, que eles declamavam só textos de clássicos sobre a liberdade. Aquilo foi no auditório da Rádio Londrina, tivemos que fazer mais 5 apresentações, e lotado. E eu juro que eu não tinha essa consciência que aquilo estava servindo para politizar a cidade. E também outra coisa muito interessante, quando nós trouxemos em Londrina o professor Paulo Duarte, de São Paulo. Paulo Duarte foi um professor de São Paulo, exilado em 30, e uma cabeça privilegiada, homem sem conotação de esquerda, nada disso.
Aí marcamos uma semana de palestra com ele em Londrina. Aí faz a primeira, já no dia seguinte estava proibido fazer naquele lugar. Aí no outro dia fizemos no outro local proibido. E essas proibições acabavam sendo um bem, porque a gente se articulava, as pessoas se entusiasmavam. Eu me lembro que depois, quem no fim não cedeu foi a igreja metodista. Aí na igreja metodista nós fomos fazer. Só que no primeiro dia cortaram a luz, a Copel cortou a luz. E acabou sendo melhor, que nós acendemos uma vela, e o Paulo Duarte falou sobre a luz de vela. Então, e desse tipo de atividade, nós fizemos umas centenas, entendeu? E nós tínhamos bons líderes estudantil. No direito nós tínhamos o Abis Doce, um talento, maior orador que eu vi na minha vida, pena que tomou um caminho meio errado, mas é um talento. O Zezé Canezin. Nós tivemos na filosofia o Álvaro, tivemos Paulo Mandarino, que depois foi deputado federal, presidente da Caixa Econômica. Então foi uma geração. Diretores do Banco do Brasil, depois da revogação, tivemos 5 ou 6. Então era um grupo bom, um grupo que pensava politicamente e agia politicamente. E por aí afora a gente ia comentando as coisas. Eu assumi a Câmara quando o Álvaro se elegeu deputado estadual. Eu era suplente, fiquei no lugar dele. E foi também uma atividade boa. O prefeito era o Zé Richa. O Zé Richa, ou Dalto Paranaguá, agora Zé Richa. Aí fiquei lá na Câmara e tive uma experiência boa, ainda novo disso, de fazer política partidária. E a gente começa a encontrar as primeiras dificuldades, que nem sempre aquilo que você quer fazer pode. Tem as limitações disso, daquilo, pressões. Mas mesmo assim nós tocamos um bom mandato. E tinha vereador do nível do Délio, Lauro da Veiga Pessoa, porque naquele tempo ser vereador era função, não era cargo. Nós ganhávamos uma merreca. Nós não tínhamos gabinete, nós não tínhamos assessor. A gente chegava e ia direto para o plenário. E as matérias a gente tinha que levar para estudar em casa. Até eu brinco, que a minha mulher sabia mais das matérias do que eu, a Dorotinha estudava, e eu ia para lá. A Câmara de Londrina só tinha um veículo. Que era para o uso administrativo. Então, aquilo era uma função, não era um emprego. Então a gente tinha orgulho disso e participava disso com muita vontade e sempre com muito empenho. E o Gabardo, não precisa dizer que tiraram ele de diretor da faculdade, isso criou mais um ânimo. Aí começamos a tratar de montar o partido no norte do Paraná. O Zé Richa mudou para Londrina, que ele não era de Londrina, e ele tinha um FUC vermelho. E nesse FUC vermelho ia o Álvaro não, o Gabardo, o Richa, o Zezé Canezin, eu e o Zequinha Jordano, tudo apertado ali dentro. E andamos todo o norte do Paraná fazendo visita, ensinando a montar um partido. Era interessante que as pessoas tinham medo. Olha, eu topo, eu ajudo, mas não entra na minha casa. Tudo bem. Aí montamos em todo o norte do Paraná. Ia viajando com esses 5. Isso em que ano? Isso devia ser 66. Foi quando surgiu o MDB. A minha primeira filiação foi no MDB, eu nunca tive filiação em outro partido que não me agradava nenhum deles. E aí montamos um partido bom. Era partido bom, decente. E surgiram muitas pessoas depois para a vida pública, cada um nas suas cidades, depois no Estado. E Londrina passou a ser a capital política do sul do Brasil. Porque a maior cidade do sul do Brasil que tinha eleição era Londrina. Porto Alegre não tinha, Joinville, Florianópolis. Então toda a classe política de Londrina representava muito. E representava muito para a política nacional londrina, porque ali que podia ser debatido tudo. Você vê que Londrina teve o ministro Amauri, Álvaro, Hélio Duque, Oswaldo, teve o Bellinati, Gabardo e outros tantos. Hoje você vê a qualidade da mudança. E era em todas as cidades assim, só gente de personalidade. E como Londrina virou uma capital política, os seus políticos começaram a se projetar. Mas antes, Gradia, vamos voltar no 64, nessa efervescência lá na universidade, no seu curso, falar um pouco como é que você viveu o golpe de 64. Para mim foi difícil o golpe de 64. Primeiro que eu tinha uma posição de liderança muito forte, com o principal centro acadêmico de São Paulo, de Londrina. E antes da Revolução, em fevereiro, imagina, congresso da UNE, em Santo André, o último congresso legal.
E nós estávamos lá. E nesse congresso eu fui eleito secretário-geral do congresso. O congresso que elegeu Zé Serra para presidente da UNE, substituindo Vinícius Caldeira Bram. Naquela época tinha o Aldo Arantes. Então aquilo lá me marcou. Eu lembro que eu chegava em casa, meu pai, que era conservador, o denista, tinha no Estadão, na capa, a fotografia nossa, dizendo o Jardim da Infância do Partido Comunista. Eu faço dizer para você que eu nunca fui filiado a nenhum partido, porque, primeiro, nem comunista, porque naquele tempo tinha o comunista, tinha a Libelu, tinha o Polop, tinha 300. Eu nunca, porque até eu brincava, não sei se faz muita reunião, eu odeio reunião. Então eu não gosto de reunião. As organizações, né? E depois, sim, a primeira foi MDB. Aí, quando voltamos para Londrina, os companheiros começaram a ter problemas, a ser perseguidos, não só companheiros de faculdade, como da cidade. Que eu tinha uma inserção muito boa nos sindicatos, em toda a área da cidade. Aí, a minha faculdade funcionava dentro da Catedral de Londrina. E eu tinha uma amizade boa com o Dom Geraldo Fernandes, que era o bispo. Um homem conservador, um homem udenista, mas um homem sério. E ele me pegava, conversava muito comigo, me pegou um dia e falou, Gradia, vem cá. Se você tiver algum problema, ou qualquer estudante, está aqui o número do meu telefone particular, da minha cabeceira, só eu que atendo. A hora que for, você me chama. Tá bom, obrigado, Angela. Aí essa conversa se esparramou na cidade. Então, cada um que tinha problema me procurava. Eu, vamos falar com o Dom Geraldo. Eu falava, mas não adianta, ele já falou para mim, mas não. E olha, se eu contar as pessoas que me procuraram, que a gente também fica com medo, viu? Quem fala que não tem medo é mentira. Só que a gente tem que achar uma força para superar. Então, fiz várias reuniões com muitas pessoas famosas com o Dom Geraldo. Primeiro ele dava uma reprimenda na gente e depois dizia que eu era o contato. Então, isso aí me tornou visado, mas ao mesmo tempo me tornou protegido. Eu me lembro do Pedrinho, que era presidente do Sindicato dos Bancários, que quando ele foi solto, ele falou, Gradia, perdi muito dinheiro para a tua causa. Eu falei, mas o que foi? Eu, na prisão, sempre apostava que na próxima leva você vinha. E você não vinha, eu perdia. Eu falei, quem mandou apostar em mim, rapaz? Você não devia nem falar meu nome lá para dar ideia para eles. E brincávamos muito com isso. E eu também me sentia responsável pelas pessoas. Então, cada um que tinha um problema, eu ia na casa dele, na casa do Ginesi, quando foi preso, na casa do Luiz Gonzaga, quando foi preso, o AINEC, mas a pressão era forte. Além disso, eu sou praticamente nascido em Londrina, frequentava o Country Club, sou de uma família classe média alta. Então, talvez as visões que eles tinham de mim eram, naquele tempo a gente falava burguês progressista, né? Ou revolucionário de bar, né? Mas nada disso, a gente ia à luta mesmo. Olha, é a idade. A gente chegava a ser irresponsável. A gente, quando trote dos calouros, a cidade parava na noite do desfile das faculdades. E a gente fazia, por exemplo, na minha faculdade, aquele ano houve uma repressão muito forte aos estudantes de Minas. Então nós montamos em cima de um caminhão, reproduzindo a repressão, a polícia batendo nos estudantes, a máscara, falando de tortura, falando de prisão. E a cidade toda ia assistir. Naquele tempo não tinha essa febre da televisão. Então, isso é mais um ponto que ajudava a esclarecer as pessoas que estava acontecendo muita coisa errada no Brasil. Por que não podia ter tudo isso? Para você ter uma ideia, discurso de formatura tinha que passar pela censura do governo, tanto do Paraninfo como principalmente do orador da turma. Então, isso foi tudo causando esse reboliço. E eu tenho certeza que eu tenho consciência que nós ajudamos a politizar a cidade. Tanto que, depois disso, nós nunca perdemos uma eleição em Londrina. O MDB ganhava todas. Ganhou com o Wilson, ganhou com o Dalto, ganhou com o Wilson, Moreira, Dalto, Richa. E alguma coisa interessante, histórica também. Eu não queria que o Dalto entrasse no partido, porque ele era secretário da Saúde do Ney Braga. Nada contra o Dalto, é meu amigo, mas... E nós estávamos com a eleição ganha do Gabardo. Eu falei, não vai entrar. Aí, todo mundo pressionando, porque eu tinha pelo menos boa parte dos votos do diretório. Aí até um dia que o Richa vai na minha casa e fala, Gradia, você está bancando ingênuo, nós precisamos de mais alguém, porque não vai ganhar. Eu falei, mas ele vai ganhar, Richa. Ele ganha de nós, o Dalto. E não deu outra. E o Dalto ganhou, e perdemos a eleição Gabardo, aquilo deu uma tristeza, uma mágoa, uma dor no coração. E depois que eu vi como é que eles fizeram para ganhar, eles compraram o nosso comitê inteiro.
Eles não gastaram muito dinheiro. Compraram nosso comitê. No dia da eleição, nenhuma condução saiu para buscar eleitor, que naquela época podia. Então, aquilo foi uma experiência que eu tive, que você tem que estar sempre acordado. E pela sua cabeça, e ver o que é melhor para tudo. E depois, como os estudantes, sempre que tinha um problema com um aqui, outro ali, a gente ia atrás. Eu me lembro o Paulo Bop, meu colega de turma, também trabalhava na televisão, foi agredido pelo capitão Romariz, que esse homem implantou um terror no Norte Paraná. Não sei se em algum depoimento alguém já citou o nome dele. Um terror. Ele tinha uma veraneio, quando parava na porta da casa de alguém, podia saber que tinha problema. Tanto é que a gente estava em casa, parava uma veraneio lá embaixo, você já arrumava a mala. E você dormia nessa tensão, dormia nessa expectativa de poder ser preso. Você e o seu grupo vivia nessa expectativa de ser o próximo. Principalmente eu no meu grupo, que eu era mais visado. Eu ia para a televisão, ia para a rádio, eu enfrentava. E nós tivemos uma grande sorte em Londrina. Primeiro, que não tinha quartel em Londrina, nenhum quartel. Segundo, tivemos um delegado muito bom, que foi o doutor Ladislau Bulkowski. Ele se apegou a gente como amigo. De noite eu jantava com ele, todo dia no Bar Calone. Então, ele protegeu muita gente. Por exemplo, o Délio foi protegido por ele, o Leonardo foi protegido por ele. É um homem que ajudou a gente também. E nos ajudou. Então, isso favoreceu muito. Para você ter uma ideia como é que era o tempo de estudante, e uma coisa que nós aprendemos também, que é doloroso, que em todo lugar tinha agente deles. Na minha sala de aula tinha, na sala de aula, em todo local. Eu tenho um episódio com a minha mulher, que dava aula de história no colégio de aplicação, e um dia dando aula sobre Tiradentes, um menino muito inteligente perguntou para a professora, ele pode então dizer que Tiradentes seria igual aos nossos terroristas de hoje? Aí ela tentou mascarar, mas respondeu a verdade. Mas não deu outra. No dia seguinte, Polícia Federal. Então, esse era o ambiente que as pessoas sabiam. Em todo local tinha alguém ouvindo, informando, dedando. E Londrina era a capital mundial de carta anônima. Isso me dito pelo pessoal da Federal. Sorte que o pessoal da Federal também tinha muitos escrúpulos e segurou muito essas malvadezas que queriam fazer. E na Câmara eu tinha meu colega do lado, era o Genesi. E o Genesi foi preso, torturado, mas arrebentaram. O Genesi foi preso acho que 2 vezes. Mas o Genesi era muito teimoso. Ele recebia aquele jornal Voz Operária e lia na íntegra. Eu falei, Genesi, os órgãos de segurança também recebem. Disfarça os dados, onde está escrito 350 mil, põe 270. Mas não, ele era teimoso. E o Genesi foi preso. E nós dávamos assistência para a família dele. E era interessante, ele era meu amigo, frequentava a minha casa, o Genesi, frequentava muito a minha casa. Aí, toda vez que tinha problema, ele procurava a gente. Um dia chega ele com a lambretinha dele e na garupa o Ainec. Figura notável esse Ainec. Falei, o que está acontecendo? Conseguiu unir o PCdoB com o PCB, eles deram risada. Falei, não, é que o Richa arrumou um emprego para o Ainec e ele foi lá e pediram o currículo vitae dele. Nós nem sabemos o que é isso, Gradia, como é que nós fazemos? Eu falei, então você vai fazer o seguinte, falei para ele, você vai lá, a hora que o cara pediu o currículo vitae, você tira a camisa e tira a calça. E mostra as marcas de tortura que você tem e as mutilações que você tem. Fala, este é meu currículo. É por isso que você está sentado aí. Ah, você vai fazer isso. Se você quiser, eu vou junto. Falei, não. No dia seguinte, ele foi lá e foi nomeado o Ainec. É um cara que sofreu muito também, o Ainec. Muito, muito, muito. Um homem simples. Acredito que esteja vivo em Londrina. Mas também frequentava a minha casa, frequentava o Genesi. Era sempre assim. Eu acabava sendo responsável por todas as alas do pensamento político de Londrina, que me procuravam. E muita gente que vinha de fora também. Então a gente arrumava comida, arrumava casa. Casa assim, para dormir uma noite. Entre eles estava o deputado Mário Lima, que teve que sair da Bahia, um grande líder sindical. Deputado federal, veio para Londrina, depois da anistia voltou e elegeu-se de novo deputado federal. O único que foi preso e que era estudante foi o Magno de Castro Burgos, mas não porque era estudante. Ele era líder sindical do IBC e vereador do PTB. E magrelo, e ele é de uma irreverência total. Aí acabou de falar o líder da Arena na Câmara, já estavam de olho nele. Acabou de fazer um discurso, o líder da Arena, aí o próximo orador escrito, Magno Castro Burgos, aí ele levantou, falou,
Depois da diarreia oral do novo colega, pai já viu, né? Aquilo virou um pampeiro. Ainda bem que nós estávamos lá para ajudá-lo. E aí teve outros episódios que já foi confundindo o movimento estudantil com participação política partidária, ajudando nas eleições do Gabardo, do Richa, do Álvaro Dias, do Delciel, Oswaldo Macedo, que também é uma figura notável, preparadíssimo, e fomos tocando o barco. E como era Londrina em 68, no AI-5? 68, no AI-5, dezembro. Era uma cidade... Londrina, para começar, sempre uma cidade rebelde. Não digo as elites, o povo. Eu vou dar um retrato para você. Eu me lembro uma vez que o Castelo Branco teve em Londrina, na abertura da Rural. Aí, gente que não acabava mais. Aí, a hora que o Castelo Branco entrou no salão, alguém quis puxar um pique-pique e falou, pro Castelo Branco, nada. Ninguém respondeu. Sabe que deu vontade da gente responder pelo mal-estar que deu, constrangimento. Londrina é uma cidade que se um político está passando na rua, os negros não olham, não cumprimentam, ou sai para não ter que cumprimentar. É uma cidade rebelde. Eu não sei como é que está hoje, mas no nosso tempo era assim. Uma cidade que tinha pulso, a elite não mandava na cidade, principalmente depois da Revolução. Tanto é que a elite tudo era da Arena, financiada pela Arena. E eu tive problemas com a universidade, depois que eu me formei. Dava aula, me excluíram. Minha mulher foi demitida. E eu tinha outro grande amigo também, que era o Dr. Oscar de Novaes. O escritório dele era em frente à faculdade. E o Oscar de Novaes era amigo do meu pai, frequentava a minha casa. Ele gostava de conversar com a gente, para ele também ter ideia política, o que pensam os moços, né? Um homem de UDN, mas sério, um jurista. Aí ele falou, o que está acontecendo com você aí na faculdade? Meu filho, eu contei o que estão fazendo comigo, que eu fui excluído, sem ter direito à defesa. Eu falei para ele, vou fazer um requerimento para você dar a entrada lá. Eu falei, tá bom. Você volta quarta-feira, isso é uma segunda. Eu fiquei pensando, fazer um requerimento, podia ter feito agora. Mas ele mandou, na quarta-feira, quando eu voltei, eu notei que na mesa dele tinha uns 4, 5 livros. Aí sentou na máquina, ele tinha estudado para fazer um requerimento de uma página. Aí fez uma peça brilhante e eu assinei. Assinei e fui para a universidade, todo feliz da vida. Chegando lá, eu sempre fui entrão, talvez esse tenha sido uma das coisas que eles queriam me pegar. Fui lá, entrei no gabinete do reitor e apresentei o requerimento. Eu não protocolei, já pus na mão dele. Ele leu, chamou o jurídico, o cara do jurídico leu. Tá mais ou menos, dá para entender, tá mais ou menos, mas não tá bom, não. Falei, me dá aqui, por favor. Eles me deram, dobrei, pus no bolso e saí. Do gabinete do reitor até lá fora era um corredor de uns 20 metros sem porta. Eu falei, eu vou falar para esse meu advogado que fez isso, que ele é um banana, que vocês falaram que é uma porcaria, e eu vou fazer ele fazer outro. Meu advogado é o doutor José Oscar de Novaes. E o Oscar já tinha sido indicado para ser vice-governador. Olha, os dois correndo atrás de mim por aquele corredor, me puxando. Não, nós estamos brincando, quer dizer. E você vê como é que era. E uma coisa que parece banal, mas isso acontecia com todo mundo. Eu tinha força para enfrentar. Cheguei até ter um destempero um dia, aí tomei uns remedinhos, fiquei bom. Mas era uma coisa que... Vou dar outro exemplo. Era época dessas passeatas nossas de calouro, e nós tínhamos preparado um monte de faixa, carros alegóricos. Eu me lembro que tinha uma escova de dente enorme, dizendo, essa não lava a boca da Lacerda, e não sei o quê, mexendo com todo mundo. Aí de tarde, eu sou chamado, o cara da polícia me intimou, o delegado quer falar com o senhor. Tudo bem, era meu amigo, frequentava o Bourbon, fui lá para a delegacia, eu e o Elias Dyer. Falei, o que está acontecendo, doutor? Não, estão falando aqui da passeata que eles vão fazer, e que tem muita agressão ao governo, papapá. Veja a minha posição, sou amigo de vocês, não quero nada. Não tem nada disso, isso é bobagem, doutor. Isso é brincadeira de moço. No dia seguinte acabou. E só pode ficar sossegado, porque eu também não quero te prejudicar. Eu falei, então tá bom, faz a passeata de vocês, vai com calma, hein, Gradia? Eu falei, tudo bem. Aí o auxiliar dele, o dedo duro, falou, então vai para a passeata, mas não leva faixa. Ele falou, o delegado falou, passeata sem faixa é procissão. Então vocês vão para a passeata com faixa. E assim foi, entendeu? Agora tem um episódio que eu acho que é de uma grandeza.
eu também era radialista, comentarista de futebol. Isso me fazia uma figura muito popular. E aí chegou uma eleição, o Elisha foi candidato ao Senado enfrentando Túlio Vargas. E o Coutinho Mendes, o chefe da equipe, conhece da pesquisa e da Rádio Brasil Sul, que foi, na época trabalhava na Alvorada comigo. E ele organizou uma apuração. E o Coutinho mandou imprimir um mapa de urna igual ao TRE. E nós tínhamos representante em todos os centros de apuração do Paraná, em todos. Todos, quando eu falo todos, é todos. Mas não preparando isso, não preparamos pensando que ia ter problema. Só que aquele ano, a totalização tinha que ser feita em Curitiba. Você só pegava os mapas de Londrina e mandava para cá. Era aqui que contava. Mas como a gente tinha a cópia do mapa, a gente começou a dar no ar. Um trabalho de fôlego do Coutinho Mendes. Eu acho que se fosse hoje, e se naquela época nós fosse mais espertinho, aí isso daria um prêmio ESSO. Aí começou o nosso resultado a ser diferente do que era divulgado aqui em Curitiba. Aí, aquele problema, não é, refizeram, tinha o IDEU que fazia as contas, não, o nosso está certo. E o diretor da rádio era o padre Eduardo Horta, que foi firme, aguentou o galho. Aí no segundo dia, a mesma coisa. Aí começou a chegar na rádio a revista Veja, não sei se tinha Isto É naquela época, o Globo Estadão, que tinha 2 repórteres talentosos, o Joel e o Germano, duplinha danada. Aí ficaram dentro da rádio acompanhando a gente. Nas rádios do Brasil, nos jornais do Brasil inteiro, dava o resultado. Paraná, segundo o resultado de Curitiba é tanto, segundo a Rádio Vale Londrina é tanto. Então, nós éramos citados em todo o noticiário. E você imagina também os órgãos do governo ali dentro da rádio. Aí, no primeiro dia de apuração, Luciano Musetti, que era da equipe, estava em Curitiba, para acompanhar aqui a apuração. Ele liga para mim e fala, Gradia, fala para o povo do Richa mandar muita gente aqui, porque eles vão roubar essa eleição. Manda vir gente, e gente que conheça essa parte de computação, que era muito embrionária. Ele não tinha Exactus, Abílio Wolff. Demorava dias essa apuração, né? Aí veio para cá. E nós continuamos dando os nossos resultados, aqui outro, e aquela pressão. Só para você ter uma ideia, nós ficamos 4 dias sem dormir e não sentia sono. Tanta adrenalina que a gente tinha. E o peso da responsabilidade. Então eu brincava com o Ideu, que era o contabilizador. Ideu, vai dar posse da tua casa, burricha, você. Aí foi. Aí chegou uma hora que e as rádios do interior tudo em cadeia. Aí começaram a telefonar para as rádios para tirar da cadeia. Não sai, que eles estão tudo errado. A de Guarapuava ligou para mim, falou, olha, o que está acontecendo? Eu falei, isso, nosso resultado está certo. Ele falou, eu vou aguentar o galho. Eu vou continuar pondo vocês no ar, tá bom. Aí foi. Aí perceberam que tinha problema. Eles sabiam que tinha problema. E nesse Luciano Musetti, ele percebeu que ia ter uma reunião da Arena, que o Afonso Camargo era o presidente. E orelhou lá, eles reconhecendo a derrota. Isso já no segundo dia da apuração. Reconhecendo a derrota e que o Richa teria ganho. Aí o Luciano Musetti passa um boletim, era mais ou menos 6 da tarde. Olha, é uma coisa inacreditável, emocionante. Você escutava fogos na cidade inteira. Ninguém via televisão, rádio, jornal. Todas as lojas colocaram o serviço de alto-falante para acompanhar a apuração. Até hoje me emociona com isso. Esse de Guarapuava, então, ligava dando cambalhota. Só que a Globo foi inteligente na época. Ela não deu o resultado já com a gente na frente. Ela tirou a equipe todinha aqui de Curitiba e trouxe do Rio. E foi recuperando o Richa aos poucos. Até dar o resultado final. E o Richa acabou ganhando. Precisou dos votos do Enéas, que tinha sublegenda, para poder derrotar o Túlio. Mas essa eleição mudou a história do Paraná. Porque o senhor Richa não se elege, não era candidato a governador. Era outro quadro político. E isso é uma coisa que é desapercebido totalmente no Paraná. Só em Londrina que as pessoas sabem disso. Até pela dificuldade de comunicação e a censura. Para você ver como que era a censura, eu chegava para trabalhar na rádio, aquilo até me espantava muito. Todo dia tinha um recado da Polícia Federal por telefone, eles não mandavam nada por escrito. O nome mais odiado deles era Dom Helder Câmara. Você não podia nem falar mal. Ele não falava de Marighella, não falava de Lamarca, falava Dom Helder Câmara. Todo dia eles insistiam que você não podia tocar no nome do velhinho. Então era assim, era uma pressão constante. E a gente sempre preocupado com os companheiros, com a família,
Mas essa da eleição, você não faz ideia. O resultado era acompanhado e cada vez que a gente dava um boletim, era um foguetório, parecia a Copa do Mundo, a cidade, tudo festejando. Eu me lembro que o Richa foi jantar lá em casa e virou uma comemoração. E o Richa era uma pessoa que tinha muita bondade. Aí ele ligava para cumprimentar, vem aqui na casa do Gradia. Vem na casa do Gradia. Eu só sei que nós tivemos que pedir prato emprestado para o vizinho, garfo, que aquilo forrou. Mas até o momento que não tinha confirmado, o pessoal fugia. A única coisa que eu me lembro, que eu não gostei muito na época, não sei quais as razões, quando o doutor Ulisses foi anticandidato. Não sei se vocês se lembram, ele foi anticandidato e visitava as cidades. Isso a gente usava para demonstrar a falta de democracia. E eu, jovem, entusiasmado, cheio de ideal, era vereador, líder, fui falar com o Zé Richa sobre isso. O Richa disse para mim, eu não vou recebê-lo na prefeitura. Aquilo para mim foi mesmo que levar um soco na cara. Mas me deu uma decepção, uma tristeza. E falou para mim, você cuida do doutor Luiz. Aí eu falei, o que eu vou fazer com ele? Eu sou muito pequeno para isso, né? Aí armei, fui recebê-lo. Estava o Hélio, estava o Oswaldo, o Gabardo. Aí levei ele para almoçar na Maltaria Cervejaria Londrina, como chamava a escola antigamente. Mas aquilo para mim me entristeceu demais. Não sei quais as razões que levaram o Zé Richa a não querer recebê-lo. Mas para mim aquilo foi uma coisa, porque eu estava naquela fase ainda da utopia, sabe? E isso para mim me marcou e me machucou. E são essas coisas dessa vivência que nós tivemos. E a satisfação de ter formado um grupo político lá em Londrina, um grupo nossos de amigos, que viraram um governo, ocuparam posições. No governo do Álvaro nós tínhamos 6 ou 7 líderes estudantil. Nós éramos uma força, inclusive por ser a capital política do Paraná. Nós tínhamos tudo isso do nosso lado e isso me alegrou muito e me contentou muito também. E você participou, né, ativamente da construção desse movimento democrático brasileiro. Fala um pouco dessas pessoas das diversas frentes, porque o MDB era um guarda-chuva que abrigava, né, participantes de organizações clandestinas, MR8, PCB, quer dizer, era o único partido que podia... Eu nunca tive contato assim, com esse pessoal pessoal clandestino, não porque eu não quisesse, porque eu não conhecia. Okay. Mas eles frequentavam a minha casa. Eu não sei se eles tinham uma certa barreira comigo, pela minha posição classe média, não sei. Mas quando apertava o calo, era lá em casa que eles iam, né? Eu destaco bem o Genesi, destaco bem o Ainec, Luiz Gonzaga, entendeu? Que foram figuras que brilharam. Mas como era a convivência no MDB e essas contradições de pessoas que depois, né, a gente sabe que foi o motivo do PMDB, do MDB, com o pluripartidarismo, né, se fragmentar. O problema aconteceu quando o PMDB aceitou aquela enxurrada de gente no partido. Entrou um monte de gente. E ali a coisa... Depois de 74? Depois de 64. 74. Foi quando o Richa, que era do PDC, veio para o MDB, Afonso Camargo, Renato Johnson. Eu acho ali, veio muita gente boa, mas muita gente que não era como a gente pensava. E ali eu acho que deu uma enfraquecida. E começaram a aproveitar, gente que queria se aproveitar para poder se eleger, porque nós tínhamos a legenda forte. E é isso, bem, eu não tenho... Minha vida é essa. Eu tenho um orgulho de ter feito tudo isso, não me arrependo. Eu, quando fui pegar minha ficha no DOPS, eu vi que eles observavam até onde eu comprava a revista, o jornal Movimento, que saía todos os sábados. Com quem que eu conversava, com quem que eu não conversava. Eu vi por que eu não conseguia algumas posições. Eles iam lá e vetavam, entendeu? E pior que saía tudo do gabinete do reitor. Todas as minhas fichas que eu tenho do DOPS, tem o carimbo, gabinete do reitor. E o reitor era o Oscar Alves. Oscar Alves, que foi líder estudantil, conviveu com a gente, amigo da gente, mas ele criou uma polícia dentro da universidade e todas as minhas fichas têm esse carimbo, gabinete do reitor. Não vou dizer que ele que mandou, mas é esquisito, está escrito o gabinete do reitor. Um dia eu dei uma entrevista, falei sobre isso, sobre que ele ficou bem abalado. Mas eu não tenho culpa, está lá a ficha. Você sabe,
Pode falar, meu. Não, eu ia perguntar, além do mandato, né, de vereador que você cumpriu no lugar do Álvaro, você concorreu outra vez? Concorri outra vez de novo. Eu fui também suplente, mas assumi no governo do Dalto. E depois também me desencantei assim, de ser vereador. Porque naquela época, vereador não podia nada. Era nome de rua e aprovar orçamento sem direito a emendar. Aí eu fui candidato a vice na chapa do Wilson Moreira, nós perdemos. E depois eu resolvi que eu não era de voto. Voto é uma coisa que não tem explicação. Tem gente que tem e tem gente que não tem. Principalmente naquela época, que ninguém votava por dinheiro. Votava por posições. A gente fazia comício nos bairros, era gente que não acabava mais. E só discurso político. Hoje não tem discurso político. Hoje, se for na Assembleia do Paraná, é cadeira de roda, é hospital, é ambulância. Não tinha isso. Era discurso político aqui, discurso político em Brasília. Eu me lembro, amanhã vai falar o Paulo Brossard. Parava para ouvir o Paulo Brossard. Mesmo quando ia falar os adversários, parava. O caso do Campos, porque tinha gente preparada. Então, o que nós precisamos retomar no Brasil é o discurso político. Você vê, essa meninada foi na rua, eu pensei que ia morrer sem ter visto esses moleques na rua e sem ter visto o Joaquim colocar esses malandros na cadeia. Então, o que eu esperava aconteceu. Eu tenho 2 netas, quero que elas vivam num país assim, que é onde elas vão ter todos esses direitos, mas também acredito que nós deveríamos trabalhar mais para nos juntarmos. E naquela época também nós tínhamos contra nós a imprensa. Não por vontade do jornalista, mas pelo dono do jornal. Uma das exceções era a Folha Londrina do Milanês. Olha, todo mundo falava, todo mundo dava entrevista, homem bom e que até hoje não foi homenageado como se deveria aqui no Paraná. Eu acho que não tem uma rua em Londrina com o nome dele. E nós estamos esquecendo muito rápido. E um dos erros daí, que eu acho, é o PT. O PT acha que o Brasil foi descoberto a partir deles. Lá em Londrina, por exemplo, eles querem apagar tudo isso e eles serem a nova classe, entendeu? Então eles acham que se essa é a minha visão, se eles valorizarem esse povo que trabalhou, no meu caso modestamente, mas muitos outros, por exemplo, o nosso centro acadêmico depois ganhou uma casa do secretário de Ações e Obras Públicas, na época, Coronel Alípio, e montando o nosso diretório lá. Outro dia eu passei lá, virou uma pocilga. Por exemplo, o presidente da UP, no meu tempo, era uma figura estadual. Foi o Giovanetti, foi o Zé Richa, foi o Saliba, foi o Drizzer. O presidente da UNE eram figuras nacionais, Zé Richa, Zé Serra, Vinícius Caldeiraband, Aldo Arantes. Hoje ninguém, por exemplo, perguntar quem é o presidente da UP, nós não sabemos quem é. Ninguém sabe quem é. No nosso tempo, na UP aqui, dava mais de 1000 refeições por dia. É uma outra denúncia, outra constatação que eu faço. O PCdoB acabou com o movimento estudantil. Virou um mocó aquilo lá. E gente que não tem. E as eleições para a UP, no meu tempo, era direta. Votava todos os estudantes. Você vê que eu duvido que você for na rua e perguntar para 10 pessoas, uma vai dizer o nome do presidente da UP. No nosso tempo, não. O governo não tomava uma posição sem consultar a UNE. E Londrina, os centros acadêmicos. Isso tudo foi tudo fruto daquele decreto do Jair Passarinho, 477, que ele acabou com as turmas e jogou muito em cima do movimento estudantil. E aconteceu o quê? Ficou um vazio entre a minha geração de política estudantil e a atual. Formou um buraco. E esse buraco foi substituído, sem nenhum demérito, pelo repórter policial. Porque nós saímos do movimento estudantil e ia para a política. Hoje, esse povo que faz política rádio policial, eles que estão substituídos. Nenhum demérito, mas essa foi uma das piores tragédias que o acordo MEC-USAID teve, foi destruir o movimento estudantil. E em que período você deixa Londrina? Eu vim no segundo ano do governo Richa. Eu já estava morando em Camboriú, porque a minha vida era muito pressionada lá. Eu era líder político, comunista de futebol, dentista. Eu chegava para almoçar em casa, tinha 20 negros me esperando. E aquilo foi me carregando, eu resolvi mudar para poder me atender a família. Foi quando eu tive uma surpresa. Um dia, minha filha chegou da escola e sentei para fazer lição de casa, já com 9 anos. E eu vi que foi a primeira lição de casa que eu fiz com a minha filha. Me deu um remorso, uma tristeza. Então aquilo eu vi que... Aí depois teve o comício das diretas
lá em Camboriú. E quando foi o Richa Alves, tudo se enfiaram na minha casa. Uma semana depois estava o Richa me ligando para vir para Curitiba. Aconteceu em Curitiba, né, em janeiro, e o próximo foi em Santa Catarina. Tinha nas cidades importantes. Aqui no Paraná, não sei, pelo menos acho que teve umas 40 aqui no Paraná. Participava o Álvaro. As figuras carimbadas eram o Álvaro, o Hélio, o Vando e outras pessoas. Mas esses três eram de todas. Tanto é que está chegando o dia de que se comemorar 30 anos e nós temos que fazer uma comemoração aqui. Senão os paulistas tomam conta da data. E a sua permanência no MDB, depois você foi para o PMDB, como é que ficou a sua vida política partidária? Aí praticamente ficou com a mesma coisa, mas era mais esvaziada. Com o MDB era uma coisa, tanto é que a gente chamava de manda-brasa, era uma coisa guerreira. Aí começaram a aparecer mais oportunistas, candidatos que não se afinavam com a gente, ex-Arena, ex-PDS, que se aproximavam para poder conseguir alguma coisa. Por exemplo, o Requião, que quando fala o velho MDB de guerra, ele nunca foi filiado no MDB. Nunca. Ele já entrou no PMDB. Nunca. Porque eu fico com raiva quando ele fala o velho MDB. Ele nunca foi filiado. E nós fizemos o orgulho que nós temos da parte histórica e da parte de sacrifício, aquilo que eu te contei. Quando a gente ia fundar um MDB numa cidade do Norte do Paraná, naquele grupo dos 5, o pessoal recebia a gente com medo e ajudar. E isso era uma coisa que a gente sentia gostoso, a gente sentia partícipe. Até hoje essas pessoas ainda lembram e nos ajudam até hoje por causa dessa época. O MDB ainda é o mais forte partido do Paraná em função do MDB antigo, porque esse povo ficou com amor ao partido. E você chegou a participar da campanha pela anistia? Sim, tudo que tinha de participação nós estávamos metidos no meio. Eu não podia ver 3 caras lá, nós já juntava. E lá em Londrina, então, como eu tinha muito acesso, era vereador, radialista, eu era uma figura que gostava de falar também, né? Então, anistias, direto, tudo que você possa imaginar, da época nós participamos. Sempre tamanho assim, né? Mas tem que ter gente de todo tamanho, né? Verdade. E hoje, Gradia, o que você anda fazendo? Eu faz 40 anos que eu ando com o Álvaro. Nós somos colegas de escola lá em Londrina. Minha mulher é colega de turma dele. Até sexta e sábado passamos juntos, ficamos tomando chopp, rememorando aquela época, dando risada. E é uma figura que eu admiro, não é por ser meu amigo, não. Uma figura limpa, uma figura que denuncia, fez CPI do futebol, da terra. A vida dele foi vasculhada como você não imagina. A minha também, e todos, não acharam nunca um A. E a hora que eles vasculham, nunca chegou um A. Aí eu falo, até brinco, você é um cara que tem que arrumar segurança, qualquer desse faz tua pele. Eu falo, ele não liga para essas coisas. Então é uma figura assim que, por exemplo, que eu ando com ele há 40 anos. Ele dá uma entrevista para a Rádio Ampere com o mesmo capricho que ele dá para a Globo. Muito educado, porque ele foi criado dentro de uma fazenda, então aquela educação rígida de pai e mãe. Ele tomava a benção do pai de beijamão, isso eu vi. A benção a pai, a benção a mãe. E lá não tinha governador, não, mandava o seu Silvino, né? Então, a formação, e pouca gente sabe, o Álvaro tem 2 anos de seminário. Até eu brinco com ele, se ele tivesse ficado, você era papa agora, você estava na tua vez, né? Ele tem 2 anos de seminário. Eu nunca vi o Álvaro falar uma palavrão. Então, a formação, olha, isso estou falando, não é só problema de político, é para a casa da gente. A casa é fundamental, o exemplo é fundamental. E você se realizou como militante, né? Como alguém que continua defendendo as mesmas ideias. E eu tenho meus 2 ídolos. Um é o Gabardo, pelo que eu te contei, você vê que é uma pessoa heróica que o Paraná não sabe. E o Álvaro, pelas suas posturas, por não desanimar. Tem dia que... olha, ele tem por exemplo, ele pega todo final de semana, ele pega para 10 cidades. Se tiver, ele fica numa felicidade, é prazeroso para ele. Você vai junto com ele? Eu não, você acompanha? já quase parei já. Eu falo, está na hora de pôr gente mais nova, porque eu não tenho mais paciência com malandro, não tenho mais paciência com traíra, então eu acabo te prejudicando, eu brinco. Eu falo, não, que é isso? Eu falo, não, mas sempre que eu posso eu vou, porque eu gosto também. Mas eu estou diminuindo um pouco. Certo. Então, Gradia, né, agradeço a sua participação. E se você quiser deixar uma mensagem final, você que conheceu o projeto... Eu acho que a mensagem final para você, para o Narciso, que é um lutador histórico,
Eu fico até pensando como é que esse povo não desanima, viu? Eu conheço a luta dele e de tanta gente, né? Como o Genesi, o Ainek, que eu privei, e vejo na televisão, acompanho, procuro ver esses filmes e aconselho ver esses filmes que falam de ditaduras, para as pessoas terem ideia quanto é difícil uma ditadura, quanto é ruim uma ditadura, quanto prejudica uma nação. Como é valiosa a nossa democracia. Ah, não tem preço. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão, um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.